Fala galera, como é que vocês estão? Tranquilo? Fazer um vídeo diferente aqui mostrando meu novo equipamento. Vamos falar um pouco da aquisição do meu primeiro monociclo. Quero falar por que eu tô trocando o patinete pelo mono e como é que tá sendo a experiência minha. Depois de um tempo aqui com o 14D, Kingson KS 14D que eu comprei. Faz tempo que eu tô tentando gravar o vídeo, cara. Eu não vendi o patinete, não. Tô querendo gravar um vídeo como que ele tá depois de 6 meses. Mas realmente, cara, não tá dando tempo nenhum. Tive que parar aqui. Eu tava indo pro trampo, parei pra dar um rolê de monociclo. Ó, o tempo tá virando, vai chover a semana inteira. Eu falei, vou parar pra dar um rolê aqui, ver se eu consigo gravar um vídeo. Seguinte, o pessoal que me acompanha aí nos vídeos sabe que eu comprei o patinete para lazer, andar de final de semana. E acabou que no primeiro dia eu apaixonei, já vi que ia dar para usar como meio de transporte. E já logo no primeiro dia, que quanto mais eu fui gostando do patinete, cara, mais eu fui incomodando com algumas coisinhas que o patinete tinha, sabe? Principalmente a perda de força em subida, sabe? Eu não tinha a mesma performance na subida que eu queria. Pelo menos aqueles 25 km por hora que tinha no reto, sabe? Eu queria ir na subida e não tinha. Era subida que subia a 11, subida que sobe a 8. Então, vamos dar um rolê aqui. Eu tô dando um rolê aleatório aqui só pra gravar o vídeo. Outra coisa que me incomodava bastante no patinete, questão de lugar para deixar, sabe? Tinha muito lugar que não tinha jeito de eu levar o patinete, lugar para deixar era ruim. E no carro ali, deixa eu passar aqui, vai. Muito lugar era ruim para deixar o patinete. Enfim, essas coisinhas aí foram deixando eu Queria um performance maior, né, cara? E aí o que aconteceu? Vamos virar aqui. Eu comecei a pesquisar os patinetes maiores, com mais performance. Eram todos muito caros, passavam de 10 mil reais. E eu via que com o preço que eu ia comprar um patinete desse, eu conseguia comprar um monociclo com um preço menor, com uma performance muito maior, sabe? Deixa eu dar uma acelerada aqui também. Aí, ó. Subidinha, ó. Pra ver o tanto que é gostoso. Eu não sei se o vento tá deixando vocês ouvir aí. Aí eu falei assim, não, vou pro monociclo. O monociclo fica com as mãos livres. Aqui, ó, o patinete eu não consigo fazer isso, gravar desse jeito. Com a mão só fica ruim demais, perigoso pra cair. Então comecei a pesquisar e eu queria um monociclo que me atendesse pelo menos os 25 km por hora. Não queria andar para trás, né? Eu queria andar para frente. Eu queria mais performance na subida, subir pelo menos a 25 km por hora. O patinete tem a vantagem dele pegar banguela, né? Dele rodar livre na descida. Então com o patinete eu conseguia atingir 30, 35 km por hora. Às vezes até 40 na descida. E o monociclo ele fica limitado à velocidade dele. Se ele é 30 km por hora, ele vai andar até 28 km por hora, não vai deixar passar disso, nem na subida nem na descida. Então você ganha um pouco na subida, mas perde na descida. Então eu queria um monociclo aí de pelo menos 25 km por hora, 30, né? Tava pesquisando uns aí, eu queria comprar mesmo já o de 40 km por hora. Um V10F aí, um V10. Mas comecei a pesquisar, cara, e juntar dinheiro desde o dia que eu comprei o patinete. Foi 6 meses aí pra mim conseguir comprar um mono. Apareceu bastante negócio aí, eu deixei de comprar um 14D por 4 mil, que tava num preço bom pra caramba. O preço dele de mercado aí é 6.700 novo. E aí deixei passar. Aí apareceu na monorodaria por 4.800. Eu quase comprei também, tava com dinheiro, ia comprar e acabei não fechando. E aí apareceu um por 3 conto, mano. Aí, ó. Belezinha. Vou parar pra dar uma mostradinha rapidinho neles pra vocês. Mas
3 conto, cara, de graça, 30 km por hora, 30 km de autonomia. E cara, isso tá sendo bom demais. Assim, eu já andei de avião, já andei de motocross, já andei de um monte de coisa, cara, de skate, de patins. Isso aqui é o equipamento mais louco que eu já andei na minha vida. É muito gostoso de andar com isso. Os caminhos que eu andava aí, que eu fazia 3 km, 4 km, agora tá dando 10, porque a gente empolga, acaba esticando o rolê. Deixa eu dar uma acelerada que tá vindo o carro aqui. A gente empolga no rolê e quer andar mais. Pra vocês terem uma noção, em 6 meses no patinete eu rodei 400 km, 450 km com ele, não deu 500. Com esse aqui em 2 semanas já rodei mais de 100. Então é muito, muito, muito bacana. A experiência está sendo as subidas, não tem subida que ele não vá rápido. Eu estou numa subidinha aqui, ele se chamar ele vai embora. Aqui, ó. Não tem dessa mais de ficar 9 ou 8, 9 km por hora, 11 km por hora, não. Sem falar na mobilidade, né? Os buracos que tem, aquela rodinha pequena do patinete, esse aqui passa tudo. Mão livre, autonomia, velocidade, tudo, é outra vida. Só que o problema é o seguinte, que isso aqui vicia, né? E aí tem 2 semanas que eu tô com o monociclo, já tô doido pra fazer um upgrade, pra comprar um melhor, e já tô mirando um 16XS aí, pelo menos 40 km por hora, 45 km por hora, fica gostoso pra andar no trânsito. E aí eu vou botar um capacete, né? Vocês estão vendo, eu tô andando bem devagarzinho aqui. Tem um carro aqui, ó. Ó, o carro atrás de mim ali. Vou dar uma acelerada. Ele é muito bom de acelerar, cara. Muito rápido na resposta para acelerar, para curvar. E o carro tá aqui atrás. Ele não sabe se ele me passa, se ele não passa, o que ele faz. Vou deixar ele passar. Todo mundo olha, cara. E se já olhavam antes de patinete aqui, esse aqui eu acho que é o primeiro monociclo daqui de Bitinga. E ainda eu tô aprendendo a andar, cara. Assim, ó. Falar da dificuldade de aprender a andar, o patinete, o bom do patinete é que a curva de aprendizado dele é praticamente inexistente, né? Você monta e sai andando. Eu sempre brinquei assim, que se a pessoa... Nossa, aqui tá bem movimentado. Vamos reto aqui. Eu sempre brinquei assim, que se a pessoa sabe ficar numa perna só equilibrada, ela dá conta de andar de patinete, né? Vamos subir aqui. Agora o monociclo não, o monociclo precisa um pouco mais de persistência, porque é um negócio meio que inconsciente, sabe? Não tem como pensar como ficar em cima dele, você tem que acostumar o corpo, o equilíbrio, acostumar o inconsciente seu a automatizar esses movimentos, sabe? Eu gravei todo o processo de aprender a andar, eu vou postar aí pra vocês depois. Então, todo o treino que eu fiz eu filmei até eu conseguir ficar em cima dele, não foi muito tempo não. Eu tava bem atarefado, como falei pra vocês, eu não tô conseguindo gravar vídeo. Eu tava fazendo hora extra, tive que treinar no trampo, sabe? Dentro de um espacinho bem pequenininho. Mas, assim, foi meia hora num dia, meia hora no outro. No terceiro dia eu já tava andando em pé em cima. Só que, assim, com 1 semana eu tava saindo com ele na rua já, mas, cara... Sem dignidade nenhuma. Eu ainda tô meio bambo ainda nele, sabe? Ainda tô meio molão nele ainda, aprendendo, acostumando, mas já tô mais firme. Mas a primeira semana foi bem complicada aí, foi mais ou menos 1 semana para falar que eu aprendi a andar mesmo, e eu acho que vai bem 1 mês aí para mim ficar natural nele, sabe? Conseguir sair, parar, tudo tranquilo. Eu já consigo fazer... parar nos semáforos, parar em tudo, passar buraco e subir calçada, com uma certa tranquilidade, já não caio. E não caiu muito não, cara. Do jeito que eu aprendi aí, vocês vão ver que se ele tombou umas 2, 3 vezes aí do lado aí, foi muito, sabe? Mas nos primeiros dias que eu saí no trânsito, é que ele acabou tombando mais depois, mas para aprender foi bem tranquilo. Para aqui para mostrar rapidinho, tá com 9 minutos de vídeo. Ele tá bem raladão, comprei ele usado, né? Então tá aqui, ó. Ele equilibra, né? Depois eu vou fazer um vídeo mostrando para quem não conhece o monociclo aí, mas aí ele tem uma alcinha que a gente pode carregar ele, né? Então é bem bacana, bom que ele já veio bem ralado. Então é bom que
não dá dó, mas ele vem bem cuidadinho, cara, 2.700 quilômetros. Praticamente, vamos ver se eu consigo filmar aqui eu saindo. Eu tô meio apanhando ainda pra mim acertar a posição do pé, numa posição que eu gosto bastante. Mas eu acho que com o tempo isso vai melhorando. A cada dia que eu subo nele aqui, tá ficando cada vez mais tranquilo para subir. Bom, beleza, acho que consegui fazer um vidinho aí que eu queria, só para falar para vocês aí do meu novo equipamento. Agora eu vou gravar mais vídeo, tô arrumando equipamento, que o bastão de selfie as imagens fica bem legal, só que eu tô com problema de áudio, né? Então tô apanhando aí para capturar o áudio, por isso que eu tô filmando assim com o celular rapidão. Mas beleza, acompanha aí, quem curte aí, vai ver a saga do monociclo. Depois eu vou postar como é que eu aprendi a andar bonitinho, fazer uns vídeos. Eu quero comparar bastante com o patinete, fazer uns vídeos aí comparando o patinete, os caminhos que eu fazia de patinete com o monociclo agora, e fazer uns testes entre ele. É isso aí, acompanha aí, se você não inscreveu, se inscreve aí que já tem bastante vídeo novo. Só dá um tempinho aí pra gente gravando tudo, beleza? É nóis, um abraço aí, tamo junto. Deixa nos comentários aí se você curte um monociclo também. É nóis!